Bom dia, vamos continuar nosso capítulo de entropia e hoje nós vamos começar vendo variação de entropia em processos com irreversibilidades, agora. E vamos considerar aqui que eu tenha dois caminhos reversíveis, A e B, e um caminho irreversível, C. E a nossa desigualdade de Clausius está aqui. Então, pelo caminho AB reversível, o ΔQ sobre T, que é ΔQ sobre T de 1 até 2 pelo caminho A, mais o ΔQ sobre T de 2 até 1 do caminho B é zero. Tá? Lembra da nossa igualdade de Clausius, né, para o caso reversível. E o caminho AC irreversível, a gente vai de 1 até 2 pelo A e volta de 2 para 1 pelo C, é menor do que zero, porque o C é irreversível. Se eu subtrair 2 de 1, eu vou ter que o ΔQ sobre T pelo B menos o ΔQ sobre T pelo C de 2 até 1 vai ser maior do que zero. Então, eu tenho que o ΔQ sobre T por B, integral, né, de ΔQ sobre T por B, é maior que a integral de ΔQ sobre T por C de 2 até 1. Bom, no caso de ΔQ sobre T por B, é a integral de 2 para 1, é ds por B, né? Integral de ds por B, é igual a integral de ds por C, caso seja reversível. Então, o que eu tenho? Que a integral de ds por C, caso seja reversível, é maior, né, do que a integral de... aqui ele inverteu, né, o caso, mas tanto faz, né, a inversão dos limites, tá, de ΔQ sobre T por C. A conclusão, né, é que o ds, que é uma variável termodinâmica, uma variação de variável termodinâmica, é sempre maior que ΔQ sobre T para processos com irreversibilidades e é igual para processos reversíveis. Então, eu tenho que, no caso geral, né, o ds ele é maior ou igual a ΔQ sobre T, sendo igual se o processo for reversível e maior se o processo for irreversível. Então, vamos fazer aqui um exercício. Bomba de Carnot, bomba de calor com o ciclo de Carnot, e o fluido é R22. Vocês devem ter a tabela de R22. Aí. Então, eu tenho aqui o meu QH, o condensador opera a 40 graus, então de 2 até 1 eu tenho ele sai aqui da condição L para a condição V, quer dizer, líquido saturado, vapor saturado, e aqui eu tenho o trabalho do compressor e a válvula, né? Então, eu quero saber qual é o X4. O X4 é quando o S4 igual a S1. Então, vamos lá. Quer saber qual é o coeficiente de performance, saber qual é o X3 aqui também. Para 40 graus, X igual a 1, SL é igual a 0,3417, SV 0,8746 kJ por quilograma Kelvin, que é igual ao S1.
Tá aqui, né? O S1 é igual ao SV. A 0 grau, que é onde ocorre a transformação no evaporador, o SL é 0,1751, vem da tabela, o SV 0,9269 kJ por quilograma Kelvin. E o meu S4 é igual ao S1, é 0,8746. O meu X4, então, vai ser o S4, que eu tenho aqui, né? Que é igual ao S1, tá? Menos o SL para zero, SV menos SL também para zero. Então, já acho o meu X4, né? O X4 já dá 0,93. 0,93. Então, aqui, o meu beta é QH sobre o trabalho do compressor, e como é com ciclo de Carnot, então vai valer a relação TH sobre TL, é QH sobre QL. Eu tenho as temperaturas, né? Tenho as temperaturas, 40 graus e 0 grau, ou seja, aqui é 273,16, aqui é 313,16. Então tá aqui, tá? 313 sobre a diferença que é 40 dá 7,8. Então o meu QH é 7,8 o trabalho. Para 40 graus e x igual a zero, eu tenho H2 igual a 94,272. O H3 é igual a H2, embora não esteja representado aqui, né, é H3, é um pouco diferente aqui, não é uma vertical. Né? Por quê? Porque na válvula eu tenho isoentalpia. Tá? Então, H3 igual a H2, H3 igual a H2. Para 0 graus Celsius eu tenho HL 44586 kJ por quilograma, HV 294949 kJ por quilograma. Então, o meu X3, já que o H3 é igual a H2, vai ser H3, que é o H2, tá? H2 menos HL para 0, HV menos HL, que é igual a 0,24. Então, aqui, o que eu tenho que mostrar para vocês? Aqui não é isentrópico, tá? Embora esteja representado aqui numa vertical. É H3 igual a H2. Eu deveria ter falado no começo do exercício. Tá? Aqui por causa da válvula, né? Por causa da válvula. Bom, outro exercício. É amônia. Amônia é expansão isotérmica. Estado inicial é 50 graus Celsius, 1 megapascal. Estado final 50 graus Celsius, 100 kPa. Aqui tem uma incongruência com relação ao que a gente tem falado anteriormente, mas o exercício está dentro do programa, né, que a pressão não é a mesma. Tá? A gente diz, quando eu tenho um pistão, a pressão é sempre a mesma. Tá? Aqui não está uma representação correta, né, correta ou pelo menos congruente com aquilo coerente com aquilo que a gente tem feito antes, né, tem mostrado antes. Então, ele quer saber o seguinte, processo isotérmico reversível. Aí eu tenho que o meu trabalho é integral de PDV e o meu calor é integral de TdS, que é o T delta S. A primeira lei, com a energia cinética e a energia potencial desprezíveis, eu tenho Q igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Para 50 graus Celsius, eu tenho meu H, 50 graus Celsius em 1 megapascal, eu vou na tabela, né, de amônia, eu tenho esses parâmetros aqui para a amônia. Né? Para o estado final, 50 graus Celsius 100 kPa, eu tenho esses parâmetros aqui, também vindos da tabela. Então, olhem na tabela
Vejam lá se é superaquecido, tá? E peguem esses parâmetros. Aí eu tenho que o que é T delta S? O T é 50 mais 273 e o delta S é a diferença das entropias, tá? Vezes 1, porque eu tenho 1 kg aqui, tá? Então dá 39697 kJ. O delta U é M, delta U é específico. Então vou lá, pego aqui o valor 1424.8 menos 1391.4, está aqui 33,40 kJ. Então vai dar 39697 menos 3340 dá 36357. Tá? Aí o trabalho, tá? O trabalho vai ser o quê? Vai ser PI/VI logaritmo de VF sobre VI. Tá? E aí, olha, eu vou usar a fórmula do trabalho, né, para um gás, tá? E aqui eu tenho, o processo isotérmico, e no processo isotérmico eu tenho o logaritmo neperiano, tá? Vocês podem olhar lá, acho que é o capítulo 3, tá? Então, PI/VI, logaritmo neperiano de VF sobre VI. Aqui eu vou colocar o volume específico, vezes a massa, né? A massa vai ser o trabalho específico, 344,94 kJ. Então, lembrem-se aqui, né? Para um gás, tá? E aí, porque eu não tenho a variação de pressão para eu colocar aqui, né? Não tem. Então, teria a variação de pressão eu só posso assumir como sendo um gás perfeito. E sendo um gás perfeito, daí eu teria a variação de pressão com relação à temperatura, né? Com relação ao volume, considerando o gás perfeito, que a gente cai no logaritmo. Tá? Então eu tenho aqui o volume inicial, o volume final, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele está perguntando. Trabalho. O trabalho já foi calculado, o calor já foi calculado, né? Tá? E eu só vi se teria mais alguma coisa, então aqui são os volumes, né? Que eu tenho a massa vezes o volume específico inicial, a massa vezes o volume específico final. Isso aqui não é pedido, né? Tá aí. Trabalho, calor e aplicação da primeira lei. A única coisa aqui que fica um pouco que a gente está usando as tabelas e para calcular o trabalho a gente usou como gás perfeito. Tá? Bom, mesmo amônia. Expansão isentrópica. Expansão isentrópica, 50 graus Celsius, 1 megapascal até 100 kilopascal. 1 quilograma, quer saber o trabalho, quer saber o calor. Processo adiabático reversível. Se ele é adiabático, Q igual a zero, né? Então, eu tenho aqui que o meu ΔU vai ser igual a menos o trabalho, ou zero igual a ΔU mais o trabalho. A 50 graus, 1 megapascal, U é 1391, e o S, 1391 kJ por quilograma Kelvin, e o meu S, 5,265 kJ por quilograma Kelvin. Vejam na tabela. Tá? Aí a 100 kPa, o que eu tenho? Eu tenho SF igual a SI. Esse S é o mesmo, né?
esse S aqui é o mesmo, né? Então eu tenho que fazer interpolação para achar, tá? Tanto o U como a temperatura, tá? Para 100 kPa. Tá? E aí então eu tenho aqui o meu trabalho, menos 158, que eu achei aqui, menos 1391, dá 232,8 kJ. Tá, então aqui vocês têm que ver onde que eu estou, né? A primeira coisa que eu tenho que saber, eu estou saturado ou estou superaquecido. Tá? Eu estou sem a tabela aqui, isso está me indicando que eu estou superaquecido. Tá? Ok? Próximo, expansão isotérmica. De x igual a 0,2 para x igual a 1. Tá? Em um processo isotérmico. Então, mesma primeira lei, tá aqui. A 50 graus x igual a 0,2, eu tenho que fazer aquele U menos o L sobre o V menos o L é igual a 0,2. Então, eu estou saturado aqui, acho todos os problemas, os parâmetros, né? S menos SL sobre SV menos SL é 0,2 e assim por diante. Para 50 graus Celsius e x igual a 1 é só o SL e o L, desculpa, SV e o V. Tá? A massa, aqui diz que é 1 litro, né? Mudou, não é 1 quilograma. Né? A massa é V sobre Vzinho. Tá? Então, ele diz que em algum lugar ele deve ter dito que aqui, 1 litro, tá aqui, desculpa gente, 1 litro pro zero, é o estado inicial, né? O estado inicial 1 litro, 0,041. Então tá aqui, né? 1 litro para o estado inicial, tá? E aí então eu tenho que a massa é 0,0709 kg. Para eu poder calcular a massa que vai entrar no Q e que vai entrar no W, que vai entrar no ΔU. Né? Então, o ΔU é MUF menos o I. O F é aqui, o I é esse. Daí eu tenho 52,46. O Q é T ΔS, que eu tenho expansão isotérmica, né? Tá? E temos que considerar reversível, tá? Tá aqui. E o trabalho é a diferença, ok? Trabalho é a diferença, tá? Processo isotérmico reversível, tá? Expansão isentrópica de 1 kg de água de 300 graus Celsius até 100 kPa, x igual a 90,2%. Tá? Então aqui, esse 90,2 aqui deve estar tá com cara, né, de quem quer evitar entrar na tabela. Então eu vi uma charge, um meme, né, que dizendo que a termodinâmica é só a termodinâmica que a gente ensina, não no meu caso, né, mas no caso da engenharia em geral, a pessoa vem achando que vai só falar de turbina, caldeira e funcionamento de máquina, e aí
é apenas entrar na tabela e quando entra na tabela ainda faz interpolação. Tá? Quer dizer, na realidade, se você está trabalhando com... vai trabalhar mesmo com termodinâmica, você vai colocar essa tabela sua num programa. O programa, um software vai fazer para você todas as propriedades. Ok? Então para a prova a gente tem que saber fazer a interpolação. É claro que eu sempre disse para vocês que conforme a gente, sempre digo das minhas turmas, não sei se eu cheguei a dizer para vocês, né, mas conforme a gente vai fazendo interpolação nas tabelas durante a prova, a cabeça vai ficando cansada e o QI vai abaixando. A nossa capacidade de compreensão diminui conforme a gente vai ficando cansado. Então eu também não gosto muito de interpolação, principalmente sabendo que isso o computador pode fazer para você. Mas vamos lá. Esse então, só para dizer que isso aqui parece que esse 90,2 é para evitar que faça alguma interpolação na tabela. Né? Então, água, 300 graus Celsius. SI igual a SF. Eu não tenho as outras condições para saber onde eu estou. E adiabático reversível quer dizer isentrópico. A 100 kPa X0902, a temperatura de saturação, como eu tenho um X, eu tenho uma temperatura de saturação, tá? E aí eu tenho aqui o SL para aquela temperatura de saturação e o SV, o L e o V. Então, o meu SF, que é 67658, vem da aplicação de 0902, é S menos SL sobre SV menos SL. E aqui também, o estado, meu final. E o que eu tenho? Eu tenho que, como ele é isentrópico, eu tenho que o meu SF vai ser igual ao SI. Né? Aqui. Aí, a 300 graus Celsius, eu tenho SL, SV, e eu tenho aqui o meu SI, que é igual a 67658, é maior, então é superaquecido. Tabela de vapor superaquecida, aí já entra direto aqui, ó, PI 2 megapascal. Não tem que fazer interpolação para entrar com 67658, está muito próximo, né? Ou então está em cima, vejam lá, né? Do 2 megapascal. Tá? Para facilitar a entrada na tabela, né? Se fosse um pouco diferente, ia ter que fazer uma interpolaçãozinha aqui, né? Então, não é isso que a gente queria. Então, vai ficar, como eu não tenho Q, que é adiabático reversível, tá? O ΔU é o W. O ΔU é o menos W, desculpa, é zero igual a ΔU mais o trabalho. Ok? E aí, eu tenho o meu trabalho com a massa, que eu tenho 1 kg. Aqui atrás, quilograma, tá aqui. Sempre olhem aqui no número, né? Se às vezes eu volto o slide, mas eu sempre digo, não é didático, mas eu faço. Mais um exercício, né? A figura mostra o esboço de um vaso de pressão rígido e isolado termicamente que contém vapor d'água superaquecido a 3 megapascal e 400 graus Celsius. Vapor d'água, né? Uma válvula do vaso é aberta, a válvula, né? Permitindo o vazamento do vapor.
pode-se admitir que o vapor que permanece no interior do vaso sofre uma expansão adiabática irreversível. Quer dizer, o meu Szinho é constante, né? Tá aqui. Determine a fração de vapor que escapou do vaso quando o vapor que permanece do vaso apresenta-se saturado. Então, meu estado inicial é esse superaquecido e o estado final é o SF igual a SI com X igual a 1. Então, a fração de vapor que permanece no vaso é a massa que ficou, né? Então, determine a fração que escapou. A fração que escapou é a massa inicial menos a massa final, dividido pela massa inicial. Isso aqui é o que escapou, né? Esse MI menos MF. Então, vamos lá. 3.000 kPa, 400 graus Celsius. Entro na tabela superaquecido. O meu S, 69211 kJ por quilograma Kelvin. O meu volume específico, 0,09936 m3 por quilograma. Estado final, X igual a 1, SF igual a SI, que é igual a SV. Eu tenho que entrar então com achar, né, na curva de saturação o que corresponde a 69211 para o SV. Daí eu acho então que o meu volume específico é 0,50. Aqui eu não me lembro, mas vai fazer interpolação. Provavelmente eu estou sem a tabela aqui. E como eu sou professor, eu não vou fazer minha penitência, né? Vocês é que tem que fazer. Olha só, né? O bullying. Então, aí vocês acham lá, faz a interpolação. Aí vocês vão achar esse volume, essa pressão e essa temperatura. Vai ter que... ele está na região de saturação com X igual a 1. Então, o meu MI é V sobre VIzinho, MF é V sobre VF, que é esse 0,50. Aí o meu Y, que é 0,8, né, é 1 menos VI sobre VF. A conta, basta eu cancelar esses V's aqui, já dá direitinho. Ok? A geração de entropia, é o item 7 do nosso capítulo, né? ds maior ou igual a ΔQ sobre T, então, para um processo em geral. Definindo a entropia gerada como ΔS gerada, a gente tem então que ds é ΔQ sobre T, mais o ΔS gerado, onde esse ΔS gerado é maior ou igual a zero. Daí nós temos que o dq irreversível é TdS menos T ΔS gerado. Para processo reversível, ΔQ é só TdS e ΔW é PDV. Para um sistema com irreversibilidades, então eu tenho Q irreversível e o trabalho irreversível. O ΔQ irreversível é TU mais ΔW irreversível. Então vai ficar o ΔW irreversível é ΔQ irreversível menos DU. Essa aqui é a primeira lei, né? TdS é DU mais PDV, DU é TdS menos PDV. De 1, 2 e 3, eu tenho então que o ΔW irreversível é TdS menos TΔS gerado menos TdS mais PDV. Então eu tenho que o ΔW irreversível é PDV menos TΔS gerado. Implica então que o T
o delta W irreversível, que esse PDV aqui é menor, né? É o delta W reversível, porque eu tenho um sinal menos aqui, T delta S gerado. Então vai ficar o irreversível é menor que o reversível. Esse aqui é o reversível. Como ds é ΔQ sobre T mais ΔS gerada, a gente integrando tem então S2 menos S1, a integral de 1 até 2 de ΔQ sobre T, mais a integral de 1 até 2 de ΔS gerado. Então, do que vimos atrás, né, conclui-se que existem dois modos de aumentar a entropia de um sistema, ou pela transferência de calor ao sistema, está aqui, né, ou pela transferência de calor ao sistema, e ou fazendo percorrer um processo irreversível. Como ΔS gerado é maior igual a zero, a entropia do sistema só é diminuída quando se transfere calor do sistema. Para processos adiabáticos, ΔQ igual a zero, o aumento de entropia estará sempre associado com as irreversibilidades. Então aqui eu tenho, vou voltar aqui, né? Eu tenho aquele professor que eu disse para vocês que foi o responsável principal para eu ter feito doutorado no exterior. Ele também gostava de pegar com isso. Ele perguntava: existe algum processo cuja variação de entropia é zero e que ele seja irreversível? Daí a gente caía, né? Porque existe, num caso muito exclusivo, em que eu retiro o calor do sistema, isso aqui é negativo, exatamente igual, mas negativo, àquele causado pela irreversibilidade. Então você tem aqui um ds que é zero, num processo onde o calor é retirado do sistema, e é irreversível, mas sendo que o módulo dos dois é igual. Tá? Então é filosófico talvez, né? Mas é possível. Tá? Na representação, vamos aqui a quarta conclusão, né? Na representação gráfica dos processos com irreversibilidades, as áreas sob as curvas não representam calor ou trabalho. Tá? Eu não posso pegar e falar a área é PDV, a integral de PDV, do processo irreversível, nem o que é a integral de T delta S, TdS, né? Integral de TdS. Tá? Tem ainda o princípio de aumento de entropia. Se eu tenho um meio a temperatura T0, o sistema está recebendo calor, tá? Então o ds do sistema é maior ou igual a dq sobre T, e o do meio é menos ΔQ sobre T0. Eu não tenho, vou considerar que aqui o meio não é reversível, né? Então o ds líquido é ds, é o d do sistema, ds do sistema, faltou um s aqui, ó. Faltou um s aqui, eu vou ds do sistema mais ds do meio. É que eu acabei pegando o S da palavra sistema, né? Então, vai ficar maior ou igual a ΔQ sobre T menos ΔQ sobre T0 ao meio nessa temperatura. Então, ds líquido é maior ou igual a ΔQ 1 sobre T menos 1 sobre T0. Se o T0 é maior que o T, 1 sobre T menos 1 sobre T0 é maior que zero, mas o ΔQ é maior que zero. Então, desculpa, o ds líquido é maior ou igual a zero.
Se o T0 é menor do que o Q, 1 sobre T menos 1 sobre T0 é menor do que zero, mas o ΔQ também é menor do que zero. Está saindo do sistema. E ΔS líquido, ou ds líquido, é maior ou igual a zero. Logo, eu tenho que o ds líquido é maior ou igual a zero, ou seja, ds líquido é d do sistema mais d do meio, ds do sistema mais ds do meio, né? É igual ao somatório de todo ΔS gerado, que é maior ou igual a zero. Isso é considerando o meio também, o ds líquido, né? Então aqui nós temos um exercício e eu vou parar por aqui essa parte 2, né? Vou parar por aqui, aí a gente volta no exercício na próxima edição. Eu vou só... Estou tentando dividir a apresentação em 4 subapresentações. Muito obrigado por enquanto.